há pessoas que não querem tentar nada, porque tem um monte de gente dizendo, não é tempo para você abrir negócio, não é tempo para você tentar coisas novas, não é tempo para você viajar, não é tempo para você construir, não é tempo para você sonhar. Ou seja, para eles nunca é tempo de nada. Tem pessoas que para elas o tempo é sempre amanhã e não hoje. É sempre amanhã e não hoje. Infelizmente, há pessoas que têm sido mal aconselhadas, e eu não falo só em relação a finanças, mal aconselhadas em relação a casamento, mal aconselhadas em relação ao seu destino profético, em relação à visão que Deus tem para elas. Eu fico, horrorizado. Eu fico horrorizado quando eu vejo pessoas sendo mal dirigidas. Aí as pessoas pegam alguém na internet, né, que sabe falar bem, que diz que está tendo resultados, segue aquela pessoa e daí esperando, né, com que as diretrizes vão fazer com que ela mude de vida e não muda de vida. Sabe por quê? Porque você está procurando no lugar errado. Você tem o Espírito Santo na sua vida e você tem que ouvir pessoas que têm resultados reais. Você tem que ouvir pessoas que temam a Deus. Você tem que ouvir pessoas que tenham sabedoria, não a sabedoria desse mundo, mas a sabedoria de Deus, para você tomar sábias decisões. Tem gente que não entende, daquilo que você está precisando. Tanto que quando algumas pessoas chegam para mim e elas me pedem ajuda em relação à vida delas, me ajuda, eu tenho essa decisão para tomar, eu tenho essa outra para tomar, eu tenho essa outra para fazer. Quando chega em algumas áreas que eu não entendo, eu digo, olha, procura fulano aqui, porque essa área não me cabe, essa outra área aqui também não me cabe. Agora, se você precisar de um aconselhamento para o casamento, um aconselhamento para as tuas finanças, um aconselhamento sobre transições na sua vida, sobre mudanças, você quer saber se essa é a direção de Deus, bem, então eu posso te ajudar nisso, certo? Transições, mudanças, isso é comigo. Por quê? Porque o profético, a visão que eu tenho, né, a visão também empreendedora que eu tenho, me ajuda a aconselhar pessoas. Agora, tem um monte de gente buscando conselho em gente que nunca construiu nada, nunca realizou nada. Por isso que nós precisamos ser aconselhados por pessoas que verdadeiramente podem nos ajudar. Eu olho muito, quando você lê Provérbios, você vai ver várias vezes o Espírito Santo bradando através de Salomão e falando sobre a sabedoria e sobre a insensatez. A sabedoria divina, ela nos ajuda a discernir os conselhos que nos são dados. Porque todo conselho que vai contra a palavra de Deus não é um bom conselho para você. Todo conselho que quebra um princípio não é bom para você. Eu vejo pessoas que quebram princípios, que fazem as coisas erradas e querem aconselhar os outros a fazerem a mesma coisa que elas. Tem muito cristão caindo em laço do diabo. Tem muita gente que está andando num caminho de laço. Você não tem ninguém que tema a Deus, que seja sábio, para lhe dar conselhos, para lhe dar um norte certo, uma direção para a sua vida? Será que você não tem ninguém no seu ciclo de relacionamento, dentro da igreja, que pode lhe ajudar? Se uma pessoa está enfrentando uma batalha espiritual, ela está enfrentando uma batalha espiritual dentro de casa, tá? Ou até um jogador de futebol, vamos falar um jogador de futebol, passa se machucando, passa se dando mal, é uma coisa, é outra, não consegue se levantar nunca. Já tentou o físico, já tentou o emocional, não deu certo também, então o problema não é físico, o problema não é emocional. O que pode ser, gente? É espiritual.
Agora, para um problema espiritual, porque eu digo, tem coisas que acontecem na vida da pessoa que não é normal. Não é porque a pessoa está só se machucando. Não, não é normal. Tem coisas que não é normal, foge da normalidade. O que foge da normalidade é espiritual. Aí a pessoa vai lá, ela procura alguém, né, para ver o que é que está acontecendo, que as coisas ruins só acontecem com ela, só coisa ruim com ela. Vem cá, você precisa de alguém para te ajudar no espiritual. Você precisa de um conselho. Você precisa tratar corpo, você precisa tratar alma, emoções, e você precisa tratar espírito. Tem problemas que são espirituais. Problema de corpo, no corpo físico, é um problema físico, tem médico. É um problema emocional, tem excelentes profissionais da área da saúde. E tem gente que também pode ajudar você na gestão das suas emoções. Agora, se o problema é espiritual, você tem que buscar um conselho de alguém que é espiritual para ajudar você. As pessoas têm se aconselhado com gente errada. As pessoas não têm buscado o conselho certo para a sua vida. E como fruto disso, a vida deles está uma vida difícil, está uma vida de problemas. Tem gente que está ouvindo pessoas, sabe? Pessoas que não têm o propósito de Deus de falarem com você. Por quê? Porque quando você vê o discurso, você analisa um monte de coisa, mas deixa de analisar as principais coisas, se aquilo ali está alinhado com a palavra de Deus ou não. É por isso que todo conselho que você receber, toda direção que você receber, você tem que ver a quem você vai buscar. Qual é o conselheiro? Quem você está ouvindo? Se aquela cidade que estava sitiada não ouvisse aqueles leprosos, se não houvesse uma confirmação daquilo que aqueles leprosos estavam falando, eles poderiam pensar: será que eles estão trabalhando para o inimigo agora? No entanto, havia uma palavra profética que havia sido liberada. Aí alguém disse assim: peraí, nós recebemos uma palavra profética. Então, isso que esses homens estão dizendo, fecha com aquilo que nós recebemos na palavra profética. Vamos mandar alguém lá para confirmar o que esses homens leprosos estão dizendo. E foi o que eles fizeram. E quando chegaram lá, de fato, o exército inimigo tinha debandado e o estado de sítio daquela cidade acabou. E aquela cidade foi livre da fome, foi livre da morte, porque entendeu que existia uma palavra profética e agora existia uma direção clara. Quando as duas coisas se fecharam, então eles saíram daquela situação difícil. Eu quero dizer para você que está me ouvindo, tem coisa na tua vida que você tem que buscar o conselho certo. Você tem que buscar o conselho certo, você precisa da pessoa certa. Você precisa buscar o conselheiro certo. Tem gente que não entende de finança, te dando o conselho. Tem gente que não entende do profético, te dando o conselho. Tem gente que acha que sabe, mas quando você vai ver bem a fundo, está dando um conselho para você que é para a morte, não é para a vida. Por isso, tudo que você ouvir, confirme com o Espírito Santo. Tudo que você ouvir, confirme com quem pode te ajudar.